Sejam todos bem-vindos ao nosso 11º podcast Síndico Faixa Preta. E hoje vamos falar sobre um assunto que eu tenho certeza que muitos vão gostar, que é sobre inteligência emocional para síndicos. Roda a vinheta. Meu nome é Marília Matos Castanheira, eu sou diretora da IF3 Gestão de Condomínios e criadora de conteúdo digital da Vida em Condomínios, e estou aqui com o Dr. Carlos Matos, que é advogado especialista em direito condominial e imobiliário. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Marília, boa tarde aos nossos ouvintes, mais uma vez, é uma alegria estar aqui para trazer à baila os assuntos que diz respeito à vida de todos nós e principalmente o foco na como viver em condomínio, como sobreviver em condomínio. Então, hoje temos aqui uma especialista que vai nos ajudar com toda certeza. Isso mesmo, estamos com a Alexandra Fabre aqui conosco. Seja bem-vinda, Alexandra. Muito obrigada por você ter vindo de Bauru até aqui, para participar com a gente. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a você, ao Dr. Carlos, aos ouvintes. É um prazer imenso estar aqui, compartilhar um pouco aí da nossa jornada, para que a gente possa tornar essa missão de ser síndico um pouco mais fácil, menos desafiadora. Bom, a Alexandra, que eu gostaria de ler o currículo dela aqui, que é um currículo extenso, ela é escritora, mentora e palestrante, sócia gestora da AFBR Group, diretora da Minds by Fabre, desde 1998, estudando o comportamento humano e desde 2004, unindo teoria e prática através da Minds by Fabre, como consultora, mentora e docente. Ela que é escritora do comentado livro O Código T, que inclusive ela disponibilizou um aqui para a gente ser sorteado. Então, se você que está aqui com a gente, boa tarde a todos que estão conosco agora, quer participar do sorteio, não se esquece de seguir as regrinhas que estão lá no Instagram e colocar aqui, eu quero participar do sorteio, tá bom? Coloca aqui nos comentários. Também formada em Relações Públicas pela Unesp, especialista em RH, psicanalista, mestre em Comunicação Empresarial pela Unesp, analista comportamental pela Extend Disc e master em Neurolinguística. Bom, eu até gostaria de iniciar aqui o nosso podcast falando do porquê, eu pensei nesse assunto, inteligência emocional. Eu já tive a oportunidade de participar de um treinamento seu, Alexandra, falando sobre inteligência emocional, e a gente viu quão importante isso é, a gente ter esse conhecimento para que a gente possa, dentro das nossas limitações do nosso dia a dia, porque nem todo mundo tem seu currículo extenso, assim, possa trazer um pouco desse conhecimento no dia a dia. Então, quão importante é a gente ter um pouco de inteligência emocional nas tratativas do dia a dia. A gente sabe que os síndicos trabalham muito, com esses conflitos no dia a dia, então a inteligência emocional ela acaba sendo mais do que necessária, Eu acho que seria um item essencial para ser candidato assim, a gente teria que ter um pouco de inteligência emocional. Mas vamos lá então iniciar o nosso trabalho e agradecer a presença de todos que estão conosco aqui presentes, a Alessandra, a Karen, a Dona Glória, a Amanda, a Aline, a Mônica. A Dona Glória colocou aqui, quero participar do sorteio. Só para avisar aqui, pessoal, todos que colocarem, tá? O pessoal aqui dos backstage vão fazer depois o sorteio no final, tá bom? Solange, boa tarde a todos. Iniciar, então, a nossa conversa, você me falando um pouquinho sobre o que é esse conceito de inteligência emocional. Isso. Inteligência emocional, às vezes as pessoas falam assim, pensam, é aquela pessoa, é o Buda que não vai sentir, que não vai... às vezes, se você tiver uma reação de emoção, então você trabalha com inteligência emocional e você sente isso, sim. Inteligência emocional não é não sentir. Isso é muito importante. Sentir as emoções é do ser humano. As emoções básicas, as primárias que a gente normalmente costuma sentir são raiva, medo, alegria e tristeza. Normalmente nós estamos sentindo uma dessas emoções. Assistiram já
Divertidamente, aquele filme Divertidamente, né? Apesar de ser um filme infantil, ele é muito didático em relação a isso. Então é uma garotinha, quem não assistiu fica a dica, é uma garotinha, dentro da cabeça dela tem os personagens, que são esses, só que tem o nojinho também, porque ela é uma criança, então tem o nojinho aí acentuado. E os personagens brigam entre si, né? Ela é uma criança, o emocional dela está em formação, então é mais ainda desafiador lidar com essas emoções. E isso acontece dentro da gente. Então, quando a gente vai dentro de um ambiente coletivo, você vem, muitas vezes, feliz, né, alegre, às vezes eu estou triste por algo que aconteceu, né, o doutor com medo, e assim, por isso que a convivência humana é sempre um turbilhão de emoções, também é sempre desafiadora, porque sentir as emoções é normal, sentir é do ser humano. Inteligência emocional não é deixar de sentir, inteligência emocional é eu reconheço que eu estou tomado por essa emoção, e nesse momento eu escolho não agir. Nesse momento eu escolho a melhor estratégia para agir. Então, eu não deixar que a emoção seja o carro-chefe ali que me puxe para a ação. Eu sinto, mas eu reconheço o que eu estou sentindo e eu ou encontro a melhor estratégia ou recuo naquele momento para encontrar a melhor estratégia. Isso é inteligência emocional. E dentro disso, você acha que é imprescindível que para que uma pessoa entre ali num cargo de síndico, ela tem essa inteligência emocional? É imprescindível que todo ser humano na vida. A gente podia ter umas cápsulas de inteligência emocional. A gente até tem uns remedinhos para acalmar, né? Eu gostaria de... Olha, hoje eu acho que vai ser assim, eu vou ter que fazer algumas interferências, porque eu vou pegar os ganchos, na verdade, não tem nada a ver com o direito, mas eu acho que tem tudo a ver. Sim. E você já tocou no assunto. Numa época que, sabidamente, é só você andar nas ruas, você vê o número de farmácias que temos. Exatamente. O brasileiro, de modo geral, eu não sei se você teve a oportunidade de fazer pesquisas fora do Brasil, mas nós estamos mais do que o necessário, arraigado à cultura do remedinho e distante de um treinamento, de uma terapia. Como é que você vê esse cenário hoje? Óbvio que não é só para o síndico, mas principalmente para o síndico. Será que eu vou ter que ser síndico e estar lá com o meu... Sempre com o meu Rivotril? Sempre com o Rivotril? Como é que funciona isso na sua visão? Então, eu falo assim, se você quer ampliar a sua inteligência emocional, o remédio pode até te deixar mais calmo, mas ele não vai ampliar a sua capacidade de lidar com a emoção, entendeu? E a inteligência emocional, ele vai fazer você não surtar, né? Mas, ao mesmo tempo, você não vai encontrar, muitas vezes, um não surtar, mas se você não desenvolve um olhar mais demorado sobre aquilo, um olhar mais profundo sobre a situação, você também não vai conseguir encontrar a melhor ferramenta. Por isso que o remédio pode... Não sou contra remédio, gente, tá? Eu acho que é extremamente necessário em alguns casos, mas ele não é a solução ou não é a única solução, né? Eu sou muito mais adepta a qualquer processo de autoconhecimento sério, né? Principalmente a terapia, né? O código T, as mentorias, os treinamentos de desenvolvimento, Por qual motivo? Quanto mais, se você perguntar como eu desenvolvo minha inteligência emocional, me conhecendo, quanto mais eu sei o que me tira do sério e o porquê, por qual motivo me tira do sério, mais eu vou achar a melhor estratégia ou vou deixar que o outro tire ou me abale emocionalmente, porque eu sei que aquilo lá é dele, não é meu, aquele lixo não é meu. Entende? Então, o autoconhecimento é o que você pode. Quanto mais você se conhece, você sabe o que te derruba, o que te deixa pé da vida, o que te deixa feliz, o que te deixa calmo, você vai saber em que momento recuar, em que momento agir. Por isso que qualquer processo vai te ajudar na inteligência emocional. Eu até andei lendo esses dias, né, sobre o quanto os remédios têm sido utilizados para qualquer sentimento que a gente tem. Né? E aí, uma das coisas que a medicina já tem trabalhado é que você precisa, sim, estar com a sua terapia em dia, mas, além disso, a sua alimentação também faz toda a diferença, os exercícios físicos que você faz também fazem diferença, então tudo isso acaba auxiliando para que você tenha inteligência emocional na tomada de decisões, né? Exatamente. Principalmente quando a gente fala do síndico, que é um cargo de liderança. Né? Sim, a gente estava até conversando sobre isso antes, e eu queria saber a sua opinião quanto a isso. Você realmente acredita que o síndico, naquela função ali, ele é um gestor, ele é um líder?
ele é um gestor e ele representa, e ele tem várias características, né, de uma liderança. Ele representa ali a coletividade, ele acaba sendo um exemplo nas suas atitudes, né? O seu exemplo acaba sendo muito observado, ele precisa ter atitudes congruentes em relação àquilo que ele fala e àquilo que ele faz, né? Regras ao criar, né? Eu sempre digo, regras são para todos, falo para as minhas lideranças, né? Quando eu faço desenvolvimento, caso contrário, não as crie. Se tiver um colaborador, mas aqui ele vende tanto para mim, se eu colocar essa regra eu vou perdê-lo, então não cria regra, porque você vai perder todo o resto, entende? Então, várias atitudes que um síndico tem são semelhantes à de uma liderança dentro de uma empresa, de qualquer ramo. Entende? Então, essa responsabilidade, essa representatividade, né, que o cargo exige. Quer fazer algum comentário, comentarista? Isso vai dar muito o que falar. Mas, na verdade, assim, o síndico ele tem já um código, que é o regimento interno, a convenção, né, que ele é obrigado a cumprir. Às vezes não é ele que cria a regra. E normalmente não é ele o criador da regra, mas ele é o fiscal daquela regra. Agora, o grande problema é quando a gente vai para a Assembleia, onde existe o tete-a-tete, né? E nessa esteira do tete-a-tete, eu gostaria que você abordasse um pouco como é que estão hoje as relações, porque a inteligência emocional ela se dá principalmente no tete-a-tete. Ou não, ou no grupo do WhatsApp também, as mídias sociais, como é que isso está influenciando na nossa inteligência emocional, digamos assim, ou falta de inteligência? Nós estamos sendo bombardeados, né? Eu falo, as pessoas, coisas que eu mais escuto dos meus clientes. Alexandra, fala para mim se eu não estou louco, mas se eu tô tendo se você também está tendo essa sensação, as pessoas estão mais surtadas, não estão? Eu ouço isso direto, as pessoas perguntando para ver se eu dou um aval e digo assim, né? Não, você não está louco não, as pessoas estão surtadas mesmo. Na verdade, o que eu acredito? Nós vivemos um período bem desafiador, né? 2 anos em que a humanidade já vinha vindo, né, por uma série de ritmos de vida, tecnologia, internet, que trouxe um monte de coisa boa, mas trouxe um bombardeio de informações, trouxe uma série de coisas que ocasionou também efeitos colaterais. E aí, por 2 anos, né, nós praticamente paramos em estado de alerta, né? A pandemia fez isso com a gente. Nós somos projetados para ter medo, para ficar em estado de alerta por segundos. Nesses segundos a gente, né, cortisol, acho que é o cortisol que solta, você fica lá em estado de alerta para você, né, se salvar. Nós ficamos por 2 anos nesse vai e volta, vai e volta. Você imagina o que aconteceu no nosso corpo, né? Imagina o que aconteceu com o nosso emocional. E aí as coisas voltaram, corre atrás do prejuízo. Então, assim, todo esse cenário agravou. Então, assim, o que era as pessoas que já estavam, muitas vezes, sensíveis a todo um movimento que vem na sociedade contemporânea, isso potencializou. Então, é por isso que a gente tem a sensação que as pessoas estão mais surtadas. Na verdade, é paciência, tudo... somos humanos, nós passamos como se tivesse um estado de guerra, né, gente? Então, isso realmente potencializa. E aí, você não tem só... Antigamente você via TV, né? A informação demorava a chegar, agora se acabou de acontecer, você vê essa informação daqui, a informação vem de lá, é por todos os canais. Então você imagina o nosso estado quase em de tempo alerta. Real, né? Em tempo real. Então não é a assembleia, eu já participei não como síndica, como moradora, né, de uma assembleia e eu tiro o chapéu para um síndico, né? Porque é um bombardeio de todos os lados. Agora imagine isso em tempo real no WhatsApp. Porque agora eu também sou moradora em outro lugar e eu vejo, né? E eu falo, que dê paciência, que dá uma arma, o povo sai fazendo loucura. E até eu gostaria de aproveitar todo o seu conhecimento, tudo que você traz, né, de interessante nessa atividade, e que você deixasse algumas dicas para os nossos ouvintes aqui, temos vários síndicos nos ouvindo, de como esses síndicos podem desenvolver, né, as competências, as capacidades emocionais. Eu ia perguntar isso, tem uma receita? Tem um receituário? O Código T é praticamente uma receita, né? O meu livro ele traz a metodologia, mas vamos lá, tá? A primeira receita que eu falo é assim, ó, processo de você se conhecer. O que acontece? Por que a gente muitas vezes se abala? Eu não consigo controlar aquilo que vem de fora, né? E eu não sei o que eu vou receber de você, se vai ser uma pedra ou uma flor,
certo? E num papel de síndico recebe muita pedra, né? Acho que só, né? Flores são... Se morrer, acho que recebe flores. Eu pensei isso, se morrer, acho que vem uma coroinha aí. Mas, na verdade, aí não vai um pouco da nossa cultura, que se você faz o que tem que ser feito, você não tem que receber elogios por isso, ou não? Eu estou falando bobagem. Não acredito que esteja falando bobagem, mas acredito que é assim, depende muito, né? O ser humano, ele necessita de um reconhecimento. Isso que eu ia falar, a gente necessita de um elogio até para aquele brilho do ego, né? Mas o que eu percebo, desculpa interromper, senão a gente perde o gancho aqui, mas o que eu percebo, em razão disso que você já falou, esse acirramento das relações humanas foi, óbvio, em grande parte pela que nós conhecemos, né? Porque a nossa geração passou por isso, né? Gostaríamos, obviamente, de não ter passado, mas passamos por isso. Outras virão, outras já houveram, porém, isso acabou acarretando e caindo no nosso colo. E eu fui síndico exatamente na eclosão do problema, quando se fechava tudo. Então eu senti na pele essa situação. Essa emoção. Né? Essa emoção. Então, como é que a gente... Quer dizer, qual a receita disso? Como é que nós vamos sair desse buraco? O que para que você não se abale, a primeira receita para desenvolver isso é você separar o que é seu e o que é do outro. Eu não controlo o que vem de fora, eu não controlo se eu vou passar por uma pandemia, que eu vou ter que administrar as emoções das pessoas que já estão surtadas pelo externo e querem usar um bode expiatório, porque as pessoas usam de bode expiatório. O síndico acaba sendo um pouco disso, né? Então, o que acontece? Eu preciso entender que não é contra mim. Eu falo muito isso no papel quando eu estou fazendo desenvolvimento de liderança. A maioria das vezes, quando as pessoas nos agridem, quando as pessoas são grosseiras, eu sei que é desafiador no momento que a gente recebe isso, né? Eu sou humana, eu também fico, né, pé da vida, eu também tenho meu emocional, mas assim, para que você, né, não dê aquela surtada e tenha inteligência emocional, não é contra mim, é a favor daquela pessoa. Ela está agindo a favor dela mesma, dos interesses dela. Se não fosse você, seria a Maria, o João, o Pedro, quem tivesse no papel de síndico. Então não é pessoal. Esse é um primeiro momento, é uma primeira... É um escudo, seria um escudo. É um primeiro remedinho que você pode tomar, entender que não é contra mim, né? É a favor do outro. O outro está agindo a favor dos seus próprios interesses. E eu estou no papel que você é o bode expiatório dele naquele momento. Mas se não fosse eu, seria a Maria, o João, o Pedro, quem tivesse naquele papel. Só isso já ajuda a blindar. Por quê? Porque senão a gente pega pro pessoal, eu fui ofendido, falou coisas que né, eu não concordo. E assim, ok você não concordar, mas não pegue para você. Tem uma brincadeira que eu faço, a gente está sem papel aqui, eu amasso um papel no meio de um treinamento assim e jogo o papel na pessoa e falo, não pega. Acho que eu fiz isso lá no treinamento, se você participou. Eu falo, não pegue, né? Aí o papel cai no chão. Aí eu digo assim, de quem é esse lixo? Meu ou seu? Né? Aí uns falam, seu, meu, tal. Eu falo, olha, o lixo é meu, porque você não pegou. Ele continua sendo meu. Eu taquei em você, mas ele continua sendo meu. Se você pega o meu lixo, essa bolinha que eu joguei em você, ele deixa de ser você assume. Você assume o lixo. E é isso que a gente faz, a gente assume o lixo do outro. No papel de síndico, olha quantas demandas, cada um dentro do seu umbigo, da sua... Nós não somos treinados a pensar de forma coletiva, né? A sociedade ocidental não é muito individualista. Então, o que acontece? É muito meu, o meu umbigo, meu espaço, meu canto. Imagine esse monte de né? Aflorado, né? Aflorado de todos. Então, quando acontecem, né, essas pessoas que estão com essas emoções afloradas, se eu estiver com essa emoção aflorada e pegar todo isso para mim, eu acabo me abalando. Né? A metodologia do meu livro, ela consiste em 3 etapas que ajudam muito a gente a desenvolver a inteligência emocional. É observar, analisar para transformar. Que observar o quê? O que eu estou sentindo? Perceber, você não precisa dar uma resposta imediata. Você olhou ali o WhatsApp, recebeu uma informação, nunca, gente, prestem bem atenção, jamais tomem decisão tomada por emoção, por muita emoção, ou positiva. Emoção a gente sempre vai estar tomado, mas muita emoção, ou positiva ou negativa, não vai te representar naquele momento. Até a positiva você vai se arrepender. Vai elogiar demais. Tá muito feliz. Você quer ver? Você tá lá no boteco, lá tá tomando umas feliz. Amanhã
churrasco em casa. Amanhã você tá com aquela ressaca, tá cansado. Por que eu fui convidar? Tava tão feliz que eu convidei. Né? Então eu falo, qualquer emoção muito aflorada, espera acabar. Quando foi lançado o seu livro? Em 2018. Olha, eu fui tomar conhecimento só agora, poderia ter lido, eu teria minimizado no ápice das pedradas. Contra você, né? Não é contra você. Antes tarde do que nunca, né, gente? Tarde do que nunca, é sempre. E a primeira etapa, então, observar o que eu estou sentindo. Por qual motivo essa mensagem, essa fala, né, desse morador me deixou tão abalado? Então, o que eu estou sentindo? Dê nome. Fiquei com raiva, fiquei triste, fiquei... não sei, dê nome ao que você está sentindo. Para quê? Para você entender por que você sentiu dessa forma. Tudo bem que aquilo que mexe comigo, normalmente vai mexer com você, vai mexer com o doutor, enfim, né? Mas se mexeu a ponto de me desestabilizar, talvez ele tenha pegado em alguma feridinha minha. E aí é a segunda etapa da metodologia. O que será que isso? Por que eu mordi essa chumbada? Por que eu peguei essa bolinha de lixo e pus no meu copinho? Será que isso... E normalmente tem a ver com a nossa história de vida, que está relacionada à nossa criação. Às vezes aquilo que a pessoa falou é uma experiência que eu tive lá no passado, relacionado a um trauma, a uma criação com pai, com mãe, alguma experiência. Então aquilo mexeu, vamos supor, você foi criado numa situação, você teve uma criação extremamente correta, de não fazer de valor forte, de não fazer nada errado. Então você passa a sua vida pautando para fazer tudo certinho. Aí vem um morador e te acusa de ter feito algo errado. Aquilo mexeu num valor seu, entendeu? Poxa, mas eu passei a vida me vigiando para fazer o melhor. Se me falar que eu fiz algo errado, isso te desestrutura, né? E aí, entendendo que fala, mas peraí, ele mexeu comigo porque é da minha criação, então, mas ele não sabe que eu tive essa criação, ele só tá sendo a favor dele, ele não tá acusando, se não fosse eu, seria outra pessoa. Se você não pegar isso, você acaba transformando. O outro, ele é aquilo que ele consegue ser. Só, assim como eu também sou aquilo que eu consigo ser, né? Então, o transformar é olhar e ressignificar aquela situação, pôr um novo significado. Ele está nervoso, ele é aquilo que ele consegue ser, eu não vou esperar mais do que isso, às vezes, daquela pessoa, percebe? Tudo isso ajuda que você não pegue a bolinha de lixo para você. Logo, você recua, se reestabiliza para poder fazer a melhor ação. Mas tem pessoas que são mais voluntariosas, né? Que ela não pensa, ela pega a bolinha. Ela pega na hora. Não, e aí as pessoas, existe essa diferenciação no que você... Porque tem... Como é que eu vou definir? Tem gente que está mais apto a ser zen, digamos assim, né? Fez um curso lá no Tibete, né? Teria que ser passivo naquele momento. E tem outros que não, que ele naturalmente, você fala bom dia, ele responde bom dia por quê? Então, como é que nós vamos trabalhar essa diferenciação numa assembleia de eleição de síndico? Nós não sabemos quem vai ser o síndico ou qual é o perfil ideal. Como é que você poderia... Você fala numa visão de condômino. Isso, numa visão de condômino. Quando o condômino tem que escolher alguém para representar aquela coletividade, né? Teria que fazer um pré-requisito ali para saber se a pessoa é mais calma ou menos. Fazer um joguinho antes, né? Para ver quem vai passar no teste. Passou no teste, você é apto a ser assim. Alguns perfis comportamentais, né? Eles são mais impulsivos. É da característica. E os perfis mais impulsivos, você começa a reparar porque são pessoas que normalmente no coletivo já emite a informação, vai lá e faz a coisa acontecer, não mede muito as palavras. Então, antes de uma eleição, comece a reparar como essa pessoa se comporta no grupo, né? Se ele é mais atirado. O ser mais atirado não é ruim, desde que seja congruente. O problema é se a pessoa tem esse perfil, mas tem zero de inteligência emocional. É aquele trator que passa atropelando tudo. Então, comece a reparar se a pessoa pensa para responder, né? Tem um pensamento de coletividade. Isso tudo vai ajudar. Entendi. Porque realmente vem alguns com perfis melhores ou não, já vem disso, mas tudo pode ser desenvolvido. Só que onde a gente vai desenvolver o síndico depois que você elegeu ele, né? Ele vai ter que lutar ali. Não, você pode inclusive usar essa mesma máxima para todos os outros cargos eletivos, né? Por isso nós temos pessoas exemplares em cargos eletivos.
e outros nem tanto. Né? Sim. Então não vou entrar em nomes, mas cada um que pense, o seu prefeito, o seu governador, o seu presidente, enfim. Eu queria aproveitar assim, e comentar com você alguns casos, né, que a gente já viu em momentos que o síndico precisa fazer alguma coisa, né, porque existe uma exigência do condômino de que o síndico precisa resolver de forma rápida as demandas. E aí a gente entra naquela situação que às vezes ele precisa resolver aquela demanda que o condômino normalmente manda pelo grupo de WhatsApp, mas ele não manda de forma educada, mas precisa ser resolvido. Então, qual habilidade, né, o síndico precisa adquirir ali naquele momento para que ele não pegue aquele problema como se fosse para ele, porque qualquer um que atingiria o síndico, não a pessoa, né? Sim. Mas o que mais? Para que ele possa resolver, responder e não sair do prumo ali. Como é que a gente consegue encaixar tudo isso? Aí é o que eu falei no início. Primeiro, não responda se você estiver abalado. Se aquela mensagem deixou você por alguns segundos ali abalado, respira, sai de cena. Isso é inteligência emocional. Eu senti e recuei. Momento de sair de cena. Isso é inteligência emocional. Você não precisa dar resposta na hora. A gente acredita que porque o WhatsApp as pessoas estão cobrando, elas estão com a urgência. Mas calma, se eu não estou preparado, é melhor eu me calar. No momento certo eu falar. Não preciso dar resposta na hora que o outro quer. Isso é um problema dele. E essa mídia aí, ela veio exatamente... Porque se nós não temos essa informação e não temos o treinamento, qual que, assim... O intuito, o instinto, melhor dizendo, é de responder na lata, né? Lata. Na lata eu vou falar meleca. Exatamente. Entendeu? Então, assim, o intuito é... Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, espera os batimentos, como diz um cliente, os batimentos cardíacos diminuírem, né? Estou apto. Vi que o lixo é dele, não meu, aí eu vou pensar a melhor estratégia. E se a pessoa continuar persistindo, resposta curta. Olha, estou verificando... né? E assim que eu tiver um retorno, eu já coloco no grupo, né? Aguarde, estou vendo a situação, algo que seja curto, só para acalmar o coraçãozinho, mas não precisa dar resposta. Nem sempre a pessoa, você não precisa dar resposta naquele momento, até porque às vezes você vai falar algo atravessado, acalma aquilo lá e depois você resolve com calma. Inclusive, uma das perguntas que veio do nosso Instagram aqui é como lidar com o receio de desagradar parte da coletividade. Porque quando você é síndico, você toma uma decisão, às vezes você vai desagradar aquela outra coletividade. Você vai agradar uns e desagradar outros. Como lidar com isso? Então, na verdade, a gente tem que entender que quando a gente assume um papel de liderança, e eu vejo que o síndico é um papel de liderança, você nunca vai agradar a todos. Jesus Cristo, um dos maiores líderes que apareceu, e tá lá, a foto dele regida na cruz, morreu na cruz. Por quê? Porque desagradou uma grande parte. Né? Independente da religião, mas só usando de forma ilustrativa. Então, assim, a partir do momento que você se coloca no papel de representar um coletivo, dificilmente, e quem quer agradar a todos acaba desagradando a maioria. Então, assim, o que tem que, qualquer um que exerce o papel de liderança, ter na cabeça, eu tenho que ser congruente, ter atitudes pensando no bem de todos e ser justo. Posso, não posso. Vai desagradar? Se eu tiver certeza que é para o bem do coletivo, tá tudo bem, mesmo que a pessoa, eu desagrade um pedaço, uma hora esse pedaço vai reconhecer. Eu aprendi isso, contar uma historinha rapidinho, né? Eu tinha meus 20 e poucos anos, eu tinha metade da formação que eu tenho hoje, e eu fui convidada a ser coordenadora do ensino médio, né, numa cidade pequena, que é a cidade que eu morava lá, e eu aprendi isso com adolescentes, né? Eu não lembro o que era, foi uma experiência, eu nunca imaginei. Fiquei 6 meses, né? Foi muito aprendizado, mas assim, nunca imaginei ser coordenadora de ensino médio. E eles queriam alguma coisa, eu não lembro, me chamaram para a sala, o 3º ano do ensino médio. E bombardearam. Adolescente, quando quer uma coisa, eles sabem, né? E eu, muito nova e com medo de desagradar, eu sabia que ia dar meleca, mas eu falei um sim, onde eu deveria falar um não. Eu sabia. Mas sabe quando eles começam a atordoar, eu falei, tá bom, né? Eles me convenceram, mas é que me convenceram, eu não quis desagradar. Eu falei, deixa, vamos ver o que vai dar. Deu meleca. Eu não lembro o caso, mas lembro toda a história. E aí eu fui na sala. Gente, vocês lembram que eu falei pra vocês, tal. Sabe o que eu ouvi de um adolescente? Então por que você deixou?
O mesmo No que mesmo- me mesmo ambiente. atormentou para eu deixar. Então, por que você deixou? É verdade. Eu sou a liderança. Eu tenho que, se eu tô ali, é porque, teoricamente, eu sei o que tem que fazer, o que pode e o que não pode. Então, a gente tem que estar muito bem resolvido em relação a isso para não pegar. Você vai ter rejeições num primeiro momento, mas depois essas pessoas acabam agradecendo se a minha ação foi congruente, entendeu? É importantíssimo, né, essa sua fala, porque é nesse momento que a gente faz sempre o alerta para todo mundo que nos ouve, que não dá para se colocar qualquer pessoa para ser eleito síndico. O que a gente vê, assim, em 90% dos condomínios, é que as pessoas são laçadas para essa função de liderança e que a pessoa vai enfrentar inúmeras dificuldades de conhecimento em várias atividades diferentes, que isso a gente já tem falado bastante, que o síndico precisa saber um pouco de manutenção, de parte elétrica, de engenharia, direito, RH, e também vai ser levado no seu limite máximo ali, na sua inteligência emocional, porque ele vai ser bombardeado pelo grupo de WhatsApp, independente do condomínio. Por fazer ou por não fazer. Por qualquer assunto, né? Que às vezes vai afetar o fulano e ele não tá nem sabendo. Então a pessoa precisa estar preparada. Por isso a gente insiste muito que não dá para qualquer pessoa ser síndico. E às vezes nem a pessoa tem essa noção, né, do que ela vai enfrentar ali. Porque enquanto a coletividade... Sendo um sofrimento, né? Exatamente. Porque enquanto a coletividade tá lá, ninguém quer se falar, vai você mesmo, vai você mesmo. Só que essa pessoa que falou vai você mesmo, é a primeira, depois vai falar assim, mas e aí, você não fez tal coisa, você não fez isso, você não respondeu o WhatsApp. Então, é importante, serve de alerta, até por isso que a função do síndico profissional tem crescido tanto. E por isso que a gente se preocupa tanto em levar conhecimento para essas pessoas, porque quem quer se especializar como síndico, ser um síndico profissional, precisa minimamente saber onde ele está entrando e entender que ele vai precisar ter essa inteligência para lidar com os problemas do dia a dia, né? Exatamente. Essa liderança, ela não é simples de acontecer. Lidar com pessoas, né? Lidar com gente. Então tem que estar minimamente preparado para isso. E todo mundo que entra no papel de liderança, eu falo que não pode ter ego grande ou vaidade, porque assim, se der certo, eu falo quando você está no papel de liderança, se der errado, né, uma decisão, a equipe fez alguma meleca lá, você vai todo mundo, mas quem era a liderança que deixou acontecer? Né? A culpa é da liderança. Quando o grupo vai bem, dificilmente alguém dá palminha para o líder, agradece os membros da equipe. Então, assim... Divide-se os louros, né? Então, assim, se você assumiu, você tem que estar um papel de liderança, né, de síndico, você tem que entender que se você precisar de reconhecimento, se você precisar de elogio, se você precisar... Não vai ter, mas vai ter bastante bordoada caso você faça alguma coisa que não seja legal. Tem que estar preparado para isso. E aí você pega um síndico que às vezes ganha a isenção da taxa de condomínio. Quando ganha, né? Ou seja, ele assume um cargo de liderança, leva a paulada e às vezes ele não ganha nada para aquilo. Exatamente. Então... É bem verdade que os condomínios, eles estão tomando uma outra forma, um outro formato, né? Que é pelo número de novos condomínios. Sim. Né? Nas cidades do interior, principalmente, como Bauru, Marília. Há 20, 30 anos atrás, o formato não era esse, era longe disso. Além do que, com esse novo formato dos condomínios clube, condomínios, inúmeras torres, um único condomínio, quer dizer, o adensamento de pessoas, por óbvio, criam-se atritos. Sim. Né? Então, por isso que um dos motivos, né, que foi concebido esse podcast é para tratar dos assuntos, dando essa nova visão desse mundo, que não dá mais para ser, como a gente costuma sempre falar e ouvir em congressos, né, que o síndico de antigamente era aquele senhorzinho aposentado, que não tinha o que fazer, ele ia ser cuidar do prédio. Sim. Hoje não dá mais para ser isso, infelizmente. Ainda temos, assim, alguns, né, felizmente, os que a gente conhece ainda continuam tranquilos e dentro de uma normalidade. Mas os novos condomínios, onde você tem lá 500 casas, 1000 casas, entendeu? Tivemos aqui recentemente, né, 700 lotes num condomínio aqui em Marília. 900 lotes. Quer dizer, imagina, é uma cidade, é uma mini cidade. Então, se o corpo diretivo não tiver minimamente isso tudo que você está dizendo, né, e o teu livro traz, com certeza, traz o beabá,
fica complicado, né? Haja Rivotril. Haja Rivotril. E até porque, assim, como os aplicativos, né, inflama muito mais, né? Não é só o que o doutor falou, não é só numa assembleia que as pessoas se unem para colocar opinião. Elas fervem um assunto ali em tempo real, rapidamente, e se você não tiver antenado para resolver, um grãozinho de areia vira uma pedrona, daqui a pouco vira um avalanche, assim vai, né? Eu queria agradecer aqui a presença da Solange, Roberta Amaral, a Sinara, a Silvana, que também é síndica aqui, o Vinícius, o Ricardo mandou um oi para você, Gol dos Santos. Eu tava estranhando, né? Tava sentindo falta. A Weidice, a Ana Martins está aqui com a gente, a Flávia, a Alessandra Cardim, a Sinara mandou aqui muito bom. A Melissa, o Joel está aqui com a gente. Oi, Joel, boa tarde. E a dona Glória colocou aqui o conteúdo das falas bem importantes. A gente também acha que a Alexandra, se deixar, a gente fica horas só ouvindo o que ela tem para falar, que tudo faz sentido. Fala, agora eu estou entendendo. Eu queria tratar um assunto com você, Alexandra, principalmente para quem é síndico profissional, do momento em que esse síndico profissional, que normalmente é uma pessoa que é contratada, não mora no condomínio, né, acompanha as demandas do dia a dia, mas demanda muito das pessoas que moram ali, né, e é muito cobrado, porque esse sim recebe para estar lá. Mas o momento da pessoa ter inteligência emocional suficiente para entender que aquele lugar não é mais dele, que ele precisa sair, que ele precisa renunciar. Eu gostaria que você comentasse isso. Esse é um assunto delicado, né? Porque, assim, saber entrar e sair de cena na vida, né? Eu falo isso daí, me arrepia, assim, porque eu acho que é extremamente desafiador, né? O momento da gente entrar e o momento da gente sair, né? Eu já vi muitas empresas, muitos profissionais que fizeram uma história linda dentro da empresa, mas aí sai de um jeito tão triste porque não soube o momento certo de sair, né? Não soube aquele momento em que ele podia sair pela porta da frente e fazer uma história. Olha, deixei um legado, fiz uma história. Né? Não fechei a porta também, né? Não fechei a porta. Sai pela porta da frente e sai com as pessoas com aquele gostinho de quero mais. O duro quando alguém chega e, puxa, você vai ter que ir. Aí ele sai triste e pela porta do lado. Não pela porta do sul, mas sai pelo menos pela porta do lado, com a cabeça baixa. Então, eu acredito que é assim, começar a observar a sua volta, né? Os feitos, o que você já construiu, né? O que você vai deixar. E se dali para frente é puro ego, é por insistência, se já não deu isso daí, eu acredito que isso não tem uma fórmula, mas é algo para a gente refletir, é algo que eu fico pensando, né, na minha profissão, em que momento que eu também vou sair de cena, em que momento você vai sair de cena, em que momento nós vamos sair de cena, né, e sair de cena não quer dizer que a gente vai deixar de ser produtivo, não é quer dizer que a gente vai deixar, aquele ciclo vai se fechar para abrir um outro ciclo na minha vida, um outro ciclo na sua e tudo mais. Então, de repente, às vezes, ele está ali, no fundo, eu penso que no fundo a gente sabe quando um ciclo está se encerrando, é que a gente fica muito apegado àquilo que já foi, né? Então, acho que assim, dar um pouco ouvidos a essa sensibilidade que nós temos. A gente sabe muita coisa da gente, se a gente ouvir nosso coraçãozinho, a nossa cabeça, a nossa mente, é olhar e ouvir. Aqui dentro vai dizer, olha o que você está recebendo das pessoas, olha como está sendo, olha o que foi, e aquele momento em que você sai. Né? Eu penso que não tem uma fórmula, mas é algo a gente começar a se observar um pouco mais, olhar o que fez, o que vai ser daí para frente. E tá tudo bem também, né? E tá tudo bem. Tudo bem você sair daquela coletividade e fechar aquela porta, né? Às vezes a pessoa fica frustrada, principalmente o síndico profissional, que ele fala assim, poxa vida, eu dei tanto de mim para aquela coletividade e agora ele simplesmente, porque é muito ingrato. E às vezes, quando a gente fala de empresa, às vezes as pessoas são mais polidas, mas na vida condominial, não, eles não são polidos. Eles querem linchar a pessoa que está lá, sim. Eles querem... Rifar. Cancelar, né? Como dizem. Eles querem cancelar a pessoa, mas
Eu acho que quando a pessoa é profissional, e aí a pessoa vai ter que ter essa inteligência mesmo para identificar que aquela coletividade já não quer mais, porque às vezes a pessoa nem ouve, às vezes a pessoa tem ótimas ideias, o síndico tem várias ideias e tal, e aquela coletividade não aceita nada, então para que aquela pessoa vai ficar lá? Exatamente. É igual assim, em empresas, não faz muito tempo um cliente falou para mim, Alexandre, que isso é uma situação que acontece com frequência, né? O que eu faço? Eu tenho uma colaboradora que me ajudou a fundar a empresa, tá? Há mais de 30 anos, mas ela virou um dinossauro ali dentro. Por quê? Por qual motivo? Porque a empresa mudou, a empresa tá numa outra, né? Uma outra cultura e tudo mais, e não é que agora ela não serve mais, mas é o ciclo dela se encerrou, entende? Ela fez parte de um ciclo. Como que eu faço, né? E aí por quê? Começa a ficar resistente, começa a ficar mais teimoso, justamente como um mecanismo de defesa. Não quer largar aquilo lá porque a vida inteira fez desse jeito e deu certo. Só que agora vai exigir um novo comportamento que talvez eu não consiga, seja um pouco mais desafiador para mim. Aí a pessoa vai ficando muito enrijecida e aí acaba atrapalhando esse processo. E aí fica de um lado, né, a direção às vezes com dó porque essa pessoa ajudou muito, né? Mas ao mesmo tempo agora está fazendo um papel de como se estivesse atrapalhando, né, esse processo novo. E o que fazer? E aí eu penso, né, esse é o momento que nós não precisamos deixar o outro, né? Esse é o momento que a gente deve se tocar com os sinais, se observar antes que chegue nesse momento. Quando você percebe que você está indo, resistindo a tudo e a todos, será que não é o momento de sair de cena e sair pela porta da frente? Para não esperar que o outro chegue e fale para você? Seria mais ou menos assim, eu não vou ser mais o presidente dessa associação, eu vou participar só do conselho. Seria mais ou menos isso? Um conselho consultivo, algo... Porque você também não pode, obviamente, nenhuma sociedade pode evoluir se não olhar para trás. Sim, né? exatamente. Eu sei que não é isso que você está dizendo. Sim. Mas trazendo para mim, né? Eu estou no 60 a mais, eu gostei desse termo, 60 a mais, interessante. E você começa realmente a refletir, né? O que eu fiz e o que eu pretendo fazer daqui para frente. Então a gente acaba realmente chegando nesse divisor de águas. Então no teu livro também tem tem a receita? Não, essa receita não. Eu poderia pensar no próximo livro. Pois é, mas é necessário, porque muita gente, você deu o exemplo do funcionário. Mas e o diretor da empresa? O dono do negócio? E tenho muita situação dessa aqui. Qual é o momento dele fazer a sucessão? Sim. Então, porque é óbvio, os novos chegam com novas ideias. Por mais que você queira, né, se aperfeiçoar, a palavra reciclar não seria bem essa, mas enfim, um aperfeiçoamento, você não consegue, você não tem mais aquela disposição de 40 anos atrás. Sim. E aí, como é que funciona na cabeça do cidadão? Não vou ser mais diretor da minha empresa, eu vou ser síndico do meu condomínio. E aí, como é que fica? Você sabe que a parte boa, mas a parte boa dessa atividade de síndico, né? E a gente fala muito disso. Não deixar o Alzheimer pegar. Não, é que ser síndico não te obriga a ter 20 anos, 30 anos, 40 anos, né? Você pode ser síndico e ser um bom síndico com 60, 70. É importante você saber onde você está inserido. Se aquela coletividade onde você vai ser síndico, ela está de acordo com os 60 a mais ou ela está de acordo com os 20 mais. Entendi. Depende. Tem essa congruência, né? Porque a gente sempre fala isso. Síndico profissional, ele pode ter 20 anos, como pode ter 70. Exatamente. É uma atividade que não te obriga a ser jovem. E o exercício da inteligência emocional afasta o Alzheimer? É uma dúvida. Seria bom, né? Você tem que estar sempre treinando. Você está dando comandos para o cérebro. Para o cérebro pensar. E quanto mais eu exercito o cérebro, mais você está aí ajudando a afastar, né? Eu nunca tinha pensado nisso, mas fica a dica. Mas aí a gente entra naquela questão que a gente estava conversando, né? Quando a gente passa dos... Quando a gente não, porque eu não passei, mas quando se passa dos 60 anos, a sua inteligência emocional ela já está sem filtro? Eu tô esperando chegar nos 60. Vou adorar pra ficar sem filtro. Não, é um pouco de lenda isso. Eu vou adorar. Eu tenho amigos que falam assim pra mim, nossa, mais? Porque eu sou bem autêntica, né? Mas, então nós vamos ter um pouco de medo de conversar com você. Mas eu posso dizer, porque eu já tô na casa. Mas eu acho que hoje eu sou mais tranquilo, não sou não? Não
Eu penso que a delícia da idade, né, a que vai avançando, que é gostoso, eu acho que assim, quanto mais novo, mais eu me importo, né, com a opinião do outro, me agradar. E eu ajo muito, quanto mais novo, tende-se a se preocupar muito em né, encaixar o outro, os moldes. À medida que você já, acho que eu acredito, né, que você vai trilhando uma jornada e você sabe a dor e a delícia de ser o que é, né, que nem diz o poeta, você já não se importa tanto. O que o outro pensa de você? O que o outro pensa? Você tá a fim de ser feliz, entendeu? Eu acredito que isso é uma delícia. Sim, então, tá vendo? Eu posso complementar uma delícia que eu descobri esses dias. Eu recebi o diploma de poder estacionar, vaga de idoso, é uma maravilha. E aí, esse que nem você falou do diretor, do sair de cena, né? Poxa, não entender que você é menos por estar saindo. Ao contrário, você pode ir para um conselho, você pode participar de uma outra forma, você pode dar um apoio para o novo síndico, mas assim, para que isso não traga um sofrimento. Aquilo que um dia trouxe tanta alegria, no final da vida ou num período da sua vida, não começar a trazer tristeza para você, né? Eu acredito que essa é a grande sacada. Compartilha com a gente aquele momento do seu treinamento onde a gente identifica, né, a fase bebê, né, a fase madura. Tá. Como que a gente acha isso na gente, né? Tá, é assim, eu costumo dizer, na verdade, eu vou emprestar de Freud, né, que eu não, isso é baseado numa teoria. Freud falava que tratar uma pessoa, um indivíduo, ou tratar um grupo, você pode ter efeitos tão positivos quanto, porque um grupo ele se desenvolve de forma semelhante ao indivíduo. A gente está considerando as questões emocionais, psíquicas e tudo mais. Então, um grupo, como uma empresa, né, um prédio, um condomínio, tudo uniu as pessoas, elas começam a agir com objetivos comuns, se tornou ali um grupo, né? E ele começa a conviver muito próximo, ele passa por fases semelhantes ao indivíduo, desde o bebê até a fase adulta. E aí, como que eu sei se o meu condomínio, né, se o meu grupo, se a minha empresa está na fase bebê, criança ou adulto? É só observar as reações que tem. Quais são as características da criança? O bebê é um ser 100% dependente, então dificilmente a partir do momento que nasceu, ele já vai para a criança, né? A empresa, o condomínio e tudo mais. Mas quais as características negativas da criança? É teimosa, é birrenta, imediatista, não separa o real do imaginário, né? Se meu grupo está funcionando assim, eu já preciso, meu grupo está mais infantilizado. Um grupo que está na fase mais da pré-adolescência e da adolescência é teimoso, dono da razão, todo mundo é cheio de razão, pensa mais em si, é egoísta. Um grupo que está na fase da adolescência. Um grupo mais amadurecido emocionalmente, mais adulto, ele pensa na coletividade, ele é responsável, ele tolera a frustração, ele é capaz de ceder a vez para o outro, porque aquilo é melhor, eu deixo você tomar essa decisão, eu concordo, não é bom para mim, mas é bom para o coletivo, meu grupo está numa fase adulta. E quando eu sei que eu estou agindo, né, também de forma regredida ou com a minha criança, como que a gente age quando é criança? A gente pensa para agir? Não, se eu colocar uma criança aqui de 2, 3 anos nessa sala, a gente, 3, 4 anos nessa sala, e a gente tranca a sala. Daqui meia hora, como vai estar essa sala? Não vai estar do jeito que está. Né? Não vai estar, vai destruir. Quem que vai ter que consertar a meleca da criança? Um adulto. Quando a nossa criança interna entra em ação, ou seja, como que eu sei que ela entra em ação? Quando eu deixo a minha emoção tomar conta. E aí eu faço aquele estrago, eu sou impulsiva demais, eu falo coisas que eu não deveria. Eu não penso. A emoção vem, puf, eu reajo. Quem vai ter que consertar a meleca? Eu mesmo. Eu vou ter que ser o meu adulto que vai consertar. Isso pode custar, né, um emprego, isso pode custar o meu papel de síndico, isso pode custar um relacionamento, isso pode custar uma promoção, pode custar N coisas. O prejuízo é grande. Então, à medida que eu entendo que os grupos se desenvolvem assim, eu preciso estar muito amadurecido como síndico, como liderança, para suportar esse amadurecimento. E como que o grupo amadurece? Graças, principalmente, a um diálogo construtivo com a liderança.
Quanto mais eu converso, eu sei que no papel de síndico é desafiador, porque a gente não tem tantas oportunidades, mas quanto mais o síndico não surtar, não entrar no emocional, mais vai ajudar esse grupo a ter o equilíbrio, entendeu? E amadurecer. E eu acho que essa é uma função do síndico, né? E a gente pode fazer uma analogia aos condomínios que acabam de ser criados, né? Por mais que sejam condomínios, assim, quando você implanta um condomínio, quando você entra numa coletividade que acabou de entrar naquele condomínio, existem inúmeras dificuldades que você não pega num condomínio de 20 anos, que aquela coletividade já está morando. Então, dá pra gente fazer essa analogia, dá pra gente entender por que aquela coletividade é tão birrenta, não sabe como lidar com aquela situação. Eles nunca moraram ali em conjunto. Por mais que tenha troca, né, de pessoas ali no condomínio, elas vão naturalmente, tem aquele grupo que vai ficar mais tempo lá e que vai passar para o outro grupo quando ele entrar, como funciona. Né? Então, a gente consegue, por isso que eu pedi para você falar, a gente consegue identificar que o síndico tem que ter essa visão de que pode ser que ele pegue um condomínio ali que ainda é um bebê, que ainda é um adolescente. Exatamente. Né? E pode ser que ele pegue um condomínio que já é maduro. E aí você vai, nessa atividade síndico profissional, você vai conseguir lidar com aquela coletividade de forma diferente também. Você não vai lidar como você lida com um bebê, você não vai lidar como você lida com uma pessoa que tem 60 anos. Né? Perfeito. E uma curiosidade, não necessariamente tem a ver, o amadurecimento do grupo não necessariamente tem a ver com a idade do grupo. Por qual motivo? Se você pegou um condomínio antigo, um grupo antigo, tem lá 30, 40, 50 anos, mas as lideranças eram infantilizadas enquanto liderança, esse grupo não amadureceu. E aí o síndico que vier vai ter que aguentar esse bombardeio até que amadureça. Perceba? Por qual motivo? Porque quem faz um grupo, quem ajuda um grupo a amadurecer é quem está no papel de liderança. E como que ele amadurece? É igual quando a gente é pai e mãe. Por que muitas vezes você vai super bem com a criança? Lá o bebê e cuida. Quando o filho entra na adolescência, você surta junto com o filho e não sai. O adolescente não cresce e você regride. Acontece muita casa disso. Por quê? Porque como pai e mãe, você parou na adolescência. Esse adolescente, você mexeu com o seu adolescente que não estava amadurecido. E aí você vai ter que suportar. Né? A psicanálise, ela fala uma fala... Ela tem um conceito assim, se na fantasia, né, do bebê existe a morte, o que é isso? O bebê chora, né? Ele não tem consciência que ele vai morrer ou não, mas o bebê, se você não toca, ele tem medo, ele fica... Então a gente fala na fantasia inconsciente do bebê existe a morte, por isso que ele precisa ser tocado, amado, ele precisa saber que tem a presença de alguém para cuidar ali. Na fantasia inconsciente do adolescente existe o assassinato. Então, que haja um adulto suficientemente maduro para sobreviver a esse assassinato simbólico. O que significa isso tudo? O adolescente ele precisa matar um adulto simbolicamente, ou seja, é alguém que ou é o pai ou é a mãe, ou um tio, alguém que ele vai torturar emocionalmente, que vai pegar no pé, que vai testar. Normalmente, sabe? Ou é o pai, ou é a mãe, ou é um professor. E aí, se aquele pai, aquela mãe, aquele professor suporta essa dinâmica, entende que faz parte da idade, ele normalmente vai se tornar muito semelhante àquele adulto. Porque é um teste, tipo, deixa eu ver se é para lá que eu vou. Só que tudo isso acontece em nível inconsciente. Um grupo também acontece isso. É meio profundo falar isso, né? Mas é interessante. Mas a gente tem que falar sobre isso, porque, na verdade, esses adolescentes aí, a gente sempre fala, são os moradores e os síndicos de um futuro próximo. Né? Se eles não tiverem já essa base, como é que vai ser quando ele tiver o comando? Quando ele tiver o comando, exatamente. E aí você pode transportar isso para a empresa, você pode transportar isso para cargos públicos, enfim, todos os cargos de liderança. Sim. Então, por isso que aí nós vamos voltar, né, ao rei, né? Então, é ele que manda, né? Ele que manda. É a vontade dele, de acordo com o que ele acorda e a vontade do dia. A vontade do dia, Pois é. E
Até queria aqui agradecer a presença do Matheus. A Solange falou que o seu Faria está lá junto com ela. Boa tarde, seu Faria. A Laura Nunes, que está todo o pessoal aqui presente com a gente. E nosso tempo está faltando aqui, 5 minutinhos para acabar. Passa rápido, né? Passa rápido. Uma hora eu falei, nossa, vai falar bastante coisa, mas parece que começou faz pouco tempo. Pois é, o assunto é muito legal. Acho que eu até queria te agradecer, né, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Não posso esquecer também de agradecer aos nossos patrocinadores que permitem que esse podcast continue. Aliás, semana que vem faz 3 meses que a gente faz o podcast. Então, o tempo passa, os assuntos vão, a gente vai vendo o quanto de assunto tem, né, quando a gente fala da vida em condomínios. Mas eu queria agradecer aqui a Quinta do Macau Delivery de Carnes para condomínios, faz entrega delivery aqui em Marília. Quintec Assessoria Contábil e Empresarial, a Castanharia, que está sempre aqui presente com a gente, os produtos saudáveis, a R2T Construtora e a Take Smart Vending Cooler, que é a Take and Go, a cervejeira inteligente, que também estará aqui com a gente em breve. E, infelizmente, é o momento da gente dar tchau, agradecer. O sorteio do livro. O livro, o sorteio. Se falar tchau, tem que sortear o livro. Mas a gente vai fazer o sorteio aqui para todos que falaram, colocaram aqui, né, que eu quero participar do sorteio. Rodrigo, você pode fazer para nós? Tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tocar minha internet bem. Tá conseguindo? Manda pra mim que aqui não. Eu não sei, ele tá. Só me aparece. Falha técnica. Não recebi a mensagem. Mas já temos o nome, Rodrigo? Já? Fala pra mim aqui que eu falo. Dona Glória Jerônimo ganhou o livro, Código T. Parabéns, Dona Glória. Obrigada, viu, por participar. Depois que ela lê, eu já vou pedir ao vivo que empresta para mim o livro. E eu queria também deixar aberto aqui o espaço para você falar das suas últimas palavras. Joia. Gente, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. E entenda que, então, uma coisa para a gente acalmar o nosso coração, inteligência emocional não é não sentir. É sim reconhecer e não deixar de reagir e agir mais, porque a ação ela requer um pensar, um planejar. A reação não, ela é muito instantânea, né? Então, inteligência emocional eu sinto, mas eu não sou levado a agir naquele momento pela emoção. Posso dar um recado para quem quiser, claro, né, me encontrar? Eu sou Alexandra Fabre, então tem o meu Insta, tem muito conteúdo que eu produzo. Toda segunda-feira eu faço café com Lê. Quase toda segunda, tá, gente? Que a agenda é bem fervida e tem vezes que eu não consigo, que é das 7h45 às 8h. E depois vai pro meu canal do YouTube e fica lá. E tem vários vídeos relacionados a comportamento, inclusive relacionado à liderança. Acredito que seja muito bacana para os síndicos, né? No canal do YouTube também. E o canal da Minds também tá com bastante conteúdo para liderança, que vai servir aí para os síndicos também, viu, gente? Alexandra Fabre, Minds by Fabre no Insta e o canal do YouTube Alexandra Fabre. Obrigada, Dr. Carlos. Obrigado novamente, agradeço aos nossos ouvintes e principalmente a nossa convidada de hoje, que o assunto realmente fluiu, né? E não foi tão polêmico, achei que ia ter mais polêmica, viu, quando fala de relações. Mas ela é doutora no assunto, então ela levou com maestria. Mas a gente agradece, né, esses ensinamentos. Pena que eu tive esse ensinamento um pouco atrasado, mas agora eu vou levar daqui para frente. Mas você ainda vai ser síndico em outras oportunidades. Com certeza, né? E a gente tem que trabalhar isso mesmo, emocional, sem sombra de dúvida, é o equilíbrio da vida, né? Senão fica complicado. E é mais pra gente do que pro outro também, né? Isso que é importante pra gente. A vida é muito breve pra gente ficar se estressando com tanta coisa, né? E é verdade. Eu quero aqui parafrasear o Freud, eu vou só buscar um pouquinho do que eu ouvi o Karnal falando um dia, que o outro me xinga de careca, eu vou dizer aqui, para mim não me atinge em absoluto, a não ser que eu pegue isso para mim como um xingamento. Então, mais ou menos é isso que ela falou, né? Então, eu gostaria de te agradecer e agradecer aos nossos ouvintes por mais essa oportunidade.
Muito obrigada, Alexandra. Eu agradeço a oportunidade de te ouvir mais uma vez, né? Tive a oportunidade de te ouvir no treinamento, que foi muito rico para mim, e agradecer, né, a sua disponibilidade. Eu sei que sua agenda é super corrida, então obrigada por ter vindo, obrigada por agraciar a nós e a todos os nossos ouvintes com as suas palavras. Obrigada a todos e até a próxima. Até a próxima.